Olá, eu sou o Lucas Malmanage Olá, eu sou o Leonardo Henrique Medeiros e o nosso orientador é o Luiz Fernando Gabarino. e nós somos alunos do quarto ano do curso técnico de eletrônica da Fundação Escola Técnica Liberato Souzano Vieira da Cunha, do estado do Rio Grande do Sul. Nosso projeto de pesquisa é o dispositivo de monitoramento de movimentos de digitação, com foco na tenossinovite de de Quervain. Portanto, nosso tema é a busca da minimização de movimentos que ocorrem durante a digitação e possam ocasionar a tenossinovite de Quervain, através da área de engenharia eletrônica. A tenossinovite de de Quervain, também conhecida como TDQ, caracteriza-se pela irritação ou tumefação dos tendões no lado do punho referente ao polegar, ocasionando dores na região. A TDQ é causada principalmente pela sobrecarga de atividades repetitivas diárias das mãos e punhos, sendo os digitadores e programadores muito afetados. Nesta imagem, aqui, podemos observar em vermelho a região da bainha inflamada do tendão, que é o local onde a tenossinovite de de Quervain se faz presente. Nesse contexto, observa-se que a doença pode se desenvolver devido ao mau posicionamento das mãos e punhos durante a tarefa de digitação. Assim, considera-se que a zona em que o punho pode exercer seu trabalho sem riscos de lesão é de 15 graus de tensão e 15 graus de flexão. Além disso, o repouso e alongamento após a tarefa de digitação são essenciais para que haja recuperação do estado de fadiga muscular. Depois de cerca de 30 minutos de digitação, a recuperação muscular ocorre quase totalmente após um período de cerca de 4 minutos de repouso ou de alongamentos focados na região do punho, por meio do uso de técnicas de ginástica laboral. Nesse cenário, nota-se que a presença de patologia em adultos na idade de trabalho entre 18 e 65 anos é de cerca de 1,3% em mulheres e 0,5% em homens, o que corresponde a cerca de 12 milhões de homens e 32 milhões de mulheres. A principal faixa etária que sofre com essa doença constitui-se entre 40 e 60 anos de idade. Outro sim, com a ocorrência da pandemia de Covid-19 iniciada no ano de 2020, houve uma alteração no paradigma do ambiente de trabalho. Afinal, milhões de pessoas passaram a trabalhar remotamente, não comparecendo aos escritórios para evitar a disseminação do vírus. Como consequência dessa situação, 27,2% das pessoas avaliadas que utilizam o computador no trabalho descreveram que houve um aumento nas dores sentidas na região da mão quando passaram a trabalhar de maneira remota, comparado ao trabalho presencial nos escritórios. Juntamente a isso, elas também indicaram que realizavam menos pausas enquanto estavam trabalhando remotamente. Logo, pode-se perceber a relação existente entre o menor número de pausas no trabalho com o aumento das dores na região da mão. Portanto, faz-se nítido que os dados demonstram a relevância da pesquisa, afinal, muitas pessoas são afetadas pela problemática todos os anos, causando impacto em suas vidas de diversas maneiras. Com isso, nosso problema de pesquisa é como desenvolver um dispositivo eletrônico capaz de identificar alterações nos movimentos da mão e punho do usuário, notificando para que altere sua posição e faça alongamentos e pausas? Nosso objetivo é desenvolver um dispositivo eletrônico capaz de identificar alterações nos movimentos da mão e punho do usuário, notificando-o para que altere sua posição e faça alongamentos, com o intuito de evitar comportamentos e posturas que possam facilitar o desenvolvimento de uma tenossinovite de Quervain. A metodologia utilizada pode ser dividida em 6 etapas: pesquisa bibliográfica, definição do método a ser utilizado para intervir no problema, escolha dos componentes eletrônicos, formulação do código-fonte, desenvolvimento do protótipo e etapa de testes. A primeira etapa consiste nas pesquisas bibliográficas realizadas acerca da TDQ, tenossinovite de Quervain, com o intuito de conhecer suas características, causas e como ela é desenvolvida. Na segunda etapa, houve a definição do método a ser utilizado para intervir no problema, que foi a criação de um dispositivo eletrônico que evite com que o usuário realize movimentos que possam ocasionar a TDQ. A terceira etapa consiste na escolha dos componentes para a construção do circuito eletrônico, sendo os principais o MPU-150, que é um sensor acelerômetro giroscópio, podendo captar variações em três eixos diferentes do punho do usuário e indicar sua inclinação durante a tarefa de digitação. O microcontrolador ATmega 328P, que é o mesmo utilizado na placa do Arduino Uno, para processamento dos dados recebidos pelo sensor giroscópio. E o display OLED, que é utilizado para visualização dos resultados, indicando se a posição do usuário está correta ou não, além de exibir um tempo para descanso. Optamos pelo display OLED por ser ecologicamente correto e mais barato quando comparado a outros tipos de display. Na quarta etapa, ocorreu a formulação do código-fonte, realizado no framework Arduino IDE, que possui integração com o microcontrolador Arduino Uno.
Assim, o programa desenvolvido foi capaz de ler e analisar os dados obtidos do MPU 650, enviando respostas ao display OLED. Como podemos ver nesse fluxograma, o código foi desenvolvido no framework Arduino IDE desta maneira, para verificar as condições do tempo de descanso e do ângulo de inclinação e sua respectiva resposta no display. A quinta etapa se dá pela execução de testes experimentais em matriz de contatos, que permite a rápida implementação e modificação de parâmetros de projeto. O passo seguinte é a confecção de uma PCI com maior confiabilidade funcional, resistência física e qualidade para o circuito eletrônico. Por fim, na sexta etapa, foi realizada uma série de testes com um protótipo inicial na matriz de contatos, com o objetivo de verificar e analisar seu funcionamento prático. Aqui podemos ver na matriz de contatos a indicação do ângulo de inclinação do punho do usuário e dos tempos de descanso. Nos testes, que foram realizados na matriz de contatos, utilizamos um cronômetro para medir os tempos envolvidos de descanso e de atividade desejados, o que rendeu uma precisão de 94,96% de acerto na medida do tempo de descanso e 96,22% de acerto na medida do tempo de monitoramento da postura do punho. Já com o transferidor, medimos o ângulo de inclinação, que teve precisão de 90% de acerto. Os próximos passos do projeto envolvem a confecção de uma PCI com maior confiabilidade funcional, resistência física e de menor tamanho possível, de forma a ser inserida dentro de um compartimento, para que funcione como uma pulseira, similar às pulseiras de relógios digitais. Por essa razão, utilizaremos o microcontrolador do Arduino SMD ATmega 328P, como mostrado no esquemático. Por fim, faremos uma série de testes com voluntários para demonstrar a eficiência e funcionalidade do protótipo final.